Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, já é uma passagem conhecida e Jesuicidência. Vocês cantaram esse hino hoje, né? Sobre Zaqueu. Fazia muito tempo que não escutava esse hino. O Evangelho de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 19, a partir do versículo 1. Tem essa tradução King James, que é muito boa, mas eu vou ler para vocês a minha tradução aqui. Diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser também de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro ou figueira brava, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Nosso culto de sabedoria que liberta. O que nós lemos retrata um dos últimos compromissos da agenda terrena de Jesus antes da crucificação. Jesus, que exerceu seu ministério um pouco mais de 3 anos e meio, visitando cidades, visitando vilas, casas, pregando nas ruas, praças, especialmente à beira do lago ou no alto monte. Agora ele vai passar por uma estrada que leva a uma cidade chamada Jericó. E é a última vez que Jesus vai passar por ali antes da crucificação. Ele está a caminho de Jerusalém para vivenciar naquela semana a sua crucificação. Então a Bíblia vai dizer que um homem ouviu falar de Jesus e que ele estava passando por aquela estrada. O nome daquele homem? Zaqueu. Jericó e Zaqueu se pareciam muito. Complexados, complicados, com estigmas, rótulos que marcaram tanto a cidade quanto Zaqueu eram negativos. Em Jericó, para você ver, funcionava uma alfândega. E quem aqui já teve o prazer ou desprazer de passar por alguma alfândega sabe do clima que é aqui. É gente perdendo o que comprou de muamba, não é? É gente sendo constrangido, é gente que reclama, gente chorando, gente acreditando que está sendo lesado por impostos. Por Jericó entravam as melhores mercadorias que circulavam ali no Oriente, entre elas também o bálsamo. Quem passava por ali tinha que pagar, não tinha escolha, e isso fazia de Jericó um ambiente um tanto desagradável. Zaqueu trabalhava lá. Era também um publicano, era também um cobrador de impostos. Era tão odiado pelo povo judeu, porque era considerado um traidor, na lógica de zelotes, por exemplo, que era um sentimento religioso militar, que acreditavam que o serviço militar ele iria salvar Jerusalém. Eles acreditavam que Jesus, ou o Messias, viria como um soldado, um grande general, um Davi, para os libertar. Eles tinham dificuldade em acreditar que Jesus viria como ele veio, uma manjedoura, dizendo que o reino dele não é neste mundo, montado em um jumentinho. Os publicanos, para você ter uma ideia, Mateus era um publicano, um zelote, Pedro era zelote, Barrabás era zelote, Judas também experimentou o segmento zelote. Eram homens de personalidade, homens polêmicos em seus posicionamentos, homens políticos,
no seu discurso. E para agravar a sua situação, Zaqueu ainda era chefe dos publicanos. Olha só, por que agravar? Porque as pessoas daquelas cidades, eles olhavam de modo negativo como os cobradores de impostos viviam. Sempre achavam que o valor era abusivo. Imagine só, você para entrar na tua própria cidade, você tem que pagar imposto para você entrar na tua cidade, e o imposto não vai para benefício da sua cidade, vai para o Império Romano ainda, mas quem cobra de você é um irmão seu. E isso, para o judeu, extremamente teocrático, extremamente religioso, isso era um abuso. E ainda para piorar, Zaqueu era rico. Não tinha problema ser rico, mas havia um problema entre Zaqueu ser rico, porque o povo sabia que aquele dinheiro que vinha para Zaqueu e a forma como ele ficou rico era de uma forma injusta. E mesmo o que não veio de uma forma injusta, o povo julgava tudo. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui para meditarmos hoje, e é nesse lugar que Jesus vai passar, porque Jesus não tem problema com lugares problemáticos. Quando Jesus quer, ele passa na vida de pessoas problemáticas, ele passa em lugares problemáticos. Jesus pode entrar hoje naquele lugar onde o teu filho trabalha. Jesus pode entrar hoje naquele ambiente rixoso, naquela situação complicada, onde já há algum tempo você intercede. Jesus pode entrar naquele coração daquela pessoa brava, que na verdade é uma pessoa medrosa, escondida, que não lida bem com o passado e conta muitas vantagens, ou é muito áspera ou áspero, só para esconder uma criança que há dentro de si chorando ainda. Adultos complicados são crianças mal resolvidas. E esse homem complicado, esse homem mal visto, este homem estigmatizado, ele vai ouvir que Jesus está passando, e aí ele toma uma decisão dentro de si: eu quero ver. Será que Zaqueu não sabe que Jesus tem um discurso muito duro sobre desigualdade? Será que ele não sabe o quanto Jesus bate firme na avareza, na arrogância, nas formas injustas de ter recurso? Como Jesus confronta a pessoa presa ao dinheiro e não à sua obra? Mas mesmo assim, Zaqueu está atraído pela presença de Jesus, porque Jesus não tem problema com gente problemática, nem com lugar problemático. Segundo ponto que me chama a atenção, eu aprendo que nenhuma igreja precisa ter medo de pregar a verdade, porque a verdade nunca repeliu os pecadores. Pelo contrário, a verdade tem o poder de atrair os pecadores. Quando você ouve a palavra de Deus, você começa a entender, arde o teu peito, dá uma expectativa dentro de você. Você percebe o clima do Espírito Santo ministrando na tua alma, no teu espírito, e você sabe que é Deus que está falando com você, porque a verdade nunca repeliu os pecadores, pelo contrário, atrai. Jesus é o único que fala tudo o que eu não gosto de ouvir, e mesmo assim eu volto no outro dia para ouvi-lo. Zaqueu vai com aquela disposição, mas quando chega na estrada, está tomado de gente ali. É tanta gente que ele vai para um lado, não dá para ver, que ele vai para o outro, não dá para ver. E talvez se fosse no Evangelho de Marcos, que ele escreve de uma forma mais reduzida, ou talvez se fosse no Evangelho de Mateus, ou talvez se fosse até o apóstolo João tivesse escrito essa passagem, mas foi no Evangelho de Lucas, um discípulo do apóstolo Paulo, um discípulo de Cristo, um dos 70, que andava com Cleopas também, a caminho de Emaús, um homem que era médico, e um homem que você vai escutar um dos maiores detalhes do Evangelho, do nascimento de Jesus e de outros milagres nas escritas de Lucas. Lucas sabe trazer os dados, e ele é meticuloso quando escreve, quando ele decide trazer esses detalhes ocorridos. Lucas descreve que
Zaqueu foi ver Jesus, mas ele não conseguiu, porque ali tinha uma multidão. E é o terceiro ponto que me chama a atenção aqui. Desde que eu vim para a igreja, no Velho Testamento ainda, força de expressão, eu era menor de idade ainda. Desde que eu vim para a igreja eu escuto isso. A multidão me impede. A multidão, o povo me atrapalha. A sociedade não entende. A multidão não quer. E olha, eu sei que isso é uma realidade, porque a multidão realmente é um grande obstáculo, para que eu alcance algumas coisas na minha vida. Mas Lucas, ele vai além, e é isso que eu quero que você preste atenção hoje. Lucas diz que ele não podia ver Jesus, vírgula, porque ele também era de pequena estatura. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Tem uma multidão impedindo? Tem. Tem uma multidão que não deixa ele chegar ao objetivo dele? Tem. Tem uma multidão que faz ele se assustar? Tem. Mas isso tudo só é de fato empecilho porque ele tem um problema. Ele é de pequena estatura. Existem problemas na sua vida que são reais, sim, preconceitos que você tem que vencer, você tem que superar esses obstáculos. Existem dificuldades, sim, é difícil vencer no contexto familiar, muitas vezes, que você vive, mas você precisa entender que o grande problema na sua vida, ele não é externo, o grande problema é interno. Não é o outro que fala o que fala. O grande problema é o que você diz para você no outro dia como resposta. O médico fala uma coisa, seu cônjuge fala uma coisa, seu patrão fala uma coisa, algum religioso fala uma coisa, mas amanhã o que você vai estar respondendo para você? Qual a conclusão que você chegou? Zaqueu era de pequena estatura. E depois que você vencer o seu eu, nada que está lá fora pode te impedir de alcançar ou de chegar no objetivo. A multidão não pode assustar mais. Ninguém tem passado fácil. Ninguém foi criado do jeito que gostaria ou que queria. Ninguém. Todos nós tivemos que aprender a superar essas questões que nos marcaram dentro. Situações difíceis criaram pessoas fortes. Já ouviu falar? Não é um versículo, tá, gente? Mas marinheiro bom se faz em mar bravo. Não é? Depois que você vencer esse limite, ninguém vai conseguir parar as grandes vitórias da tua vida. A multidão só é problema para quem anda no chão. A multidão só é problema para quem está embaixo, para quem escolhe não vencer os limites, para quem não trava com relação à multidão. Você sabe qual que é o objetivo da torcida organizada? Além de incentivar o seu time, é exatamente perturbar o adversário. Olha, eu já joguei futebol pela federação. Ainda adolescente, né? Parei na adolescência de jogar. Não tinha futuro mesmo, não adianta. Eu jogava bem, o problema que a bola ficava na frente e estrovava. Mas eu joguei, bem na verdade, gostava, sempre gostei de jogar bola. Mas eu lembro quando eu era bem novo, disputando um campeonato, aquele dia deu empate. E eu lembro que tinha uns caras, aquele raiz mesmo, aqueles que ficavam com a latinha de cerveja na mão, barrigudão, e que xingavam tudo qualquer nome, né? Aquelas barbas que parece que é pelo da axila no rosto, com todos aqueles arroz pendurados aqui, azeite, aquele jeitão, e você olhava eles, e falava um outro na minha orelha, então eu parava assim, olhava pro cara, e como um bom colérico, que ele não sabia que era ainda, olhava para ele, o que era? Até técnico, até o meu pai, acho que uma vez ele assistiu um jogo meu, só, ele chegou e falou: você não pode ficar dando bola para a torcida, cara, esquece a torcida, rapaz. Eu sei que eu acabei arrumando uma encrenca ali ainda, com outro jogador, mas por conta da torcida desequilibra. E eu lembro uma vez que eu fui jogar contra o Coxa, ainda, meu zagueiro,
E a torcida também atrapalhou. E eu, zagueiro, estava nervoso, bravo, me sentindo traído de jogar contra o meu time. E eu sei que eu perdi um lance da bola, era o último jogador. Quando o jogador deles passou correndo, olha, meu irmão, o inimigo soprou no meu ouvido aquela hora. Porque eu dei uma bicuda no cara, ele virou um parafuso no ar, caiu, né? E lógico que eu fui expulso ali, de novo. Por quê? Porque o objetivo da multidão é atrapalhar você. O objetivo desse monte de coisa é desfocar você de quem você é mentir para você, é dizer que você não pode, não é. Mas tudo isso é um treinamento. Quando eu assumi o Sabará, eu estava numa reunião de pastores titulares no lugar, e aí teve um pastor que ele já fez parte de diretorias. Ele me chegou e falou: você está no Sabará ainda? Eu falei: estou. Você está naquela igrejinha lá ainda? Eu falei: por quê? Naquele lugar, você não tem fé? Aluga um lugar maior, faz um negócio, um bairro e não sei o quê. Só que agora você tem que ter uma sabedoria respondendo. Eu falei: olha, eu não sou padrinhado de ninguém. Meu pai e minha mãe aceitaram Jesus comigo. E o Senhor, através da minha vida, aqueles que estão lá, nós vamos construir uma catedral naquele lugar. Aquele lugar, ali, nós vamos comprar um lugar grande, nós vamos construir uma catedral, nós vamos enviar missionários para o mundo, nós vamos reeducar lugares, inclusive aquele também. E até esses dias o rapaz estava se pelotando, pagando um aluguel alto, não sei como é que está agora. Mas nós estamos aqui, graças a Deus, porque a multidão, ela não pode oprimir você. Aquelas pessoas que falam: não casou até agora? Ih, não casa mais. Quem é você? Ah, aí. Quando eu comecei a namorar com a Gleice, nós estávamos num casamento lá no norte, fazia 2 meses de namoro. Uma parente chegou e falou bem assim: eu conheço o namoro de vocês aí, até me apelidaram de amoroso lá no Largala, e falaram assim: namoro de vocês, namoro de criança, não vai passar de 4 meses, escreve o que eu estou falando. Ah, mas é o quê? Ano que vem nós vamos fazer 25 anos de casado. 26 anos juntos nós estamos. Mas eu não preciso falar nada para ela, né? Só sorrir. Não preciso falar nada para quem falou que não passava de 4 meses não. É só viver, você não precisa ficar jogando, nem esquentando a cabeça. Ah, aquela mulher não gosta de mim, aquele homem não gosta de mim. Ela falou: não precisa ficar bravo não, com pimenta na cabeça. Nada disso. Gosto do texto de um mineiro falando, a mulher botando pressão na cabeça dele: para de apertar minha cabeça. Está apertando minha cabeça, para de me pressionar. Não precisa, é só você viver aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão e na sua vida. Isso é uma libertação. A multidão, ela não pode tirar a tua essência. Quarto ponto que me chama a atenção: Deus nos reúne para dizer que sempre há caminhos alternativos para quem decidiu não desistir, meu irmão, por causa da multidão. Só tem 2 caminhos: ou você volta para casa chorando, dizendo que não deu certo, ou você olha para você mesmo confessando que tem um limite, e você profetiza, trabalha, ultrapassa esses limites, aprende um caminho com quem já venceu e se une a um grupo que vence, que tem testemunhos, porque você quer vencer. É uma linguagem. Nós que queriam cantar, mas não cantaram por causa dos deboches. Nós que queriam aprender a ministrar, tocar um instrumento musical, mas não fizeram por medo de críticas. Aos que têm algo tão grande dentro de si e querem testemunhar o que Jesus fez, mas tem medo da crítica de pessoas. Olha, meu irmão, minha mente é tão acelerada que quando eu comecei a levar mensagens, isso há 20 e poucos anos atrás, eu pegava o microfone, eu gaguejava tanto, eu tremia, as palavras saíam mais rápido, né? Meu pensamento é mais rápido, então as palavras são todas embaralhadas, e eu orava a Deus frustrado: Senhor, me dá um jeito, Senhor, o Senhor ministra algo tão grande dentro de mim, eu não consigo transmitir, isso é frustrante. E aí eu comecei a escrever, de
tenho quase 50 livros desse aqui. Eu não sei quantas mensagens eu já tenho escrito, mas eu comecei a escrever para ajudar a ter direção exatamente nessas pautas que o Senhor vai ministrando na minha vida. Isso é, se você quer vencer, você vai achar um jeito, um caminho correto para você fazer isso. A que grupo você quer pertencer? Qual grupo que você quer pertencer? Aqueles que desejaram fazer coisas relevantes no reino de Deus, mas decoraram coisas, não aprenderam nada, e a sua fé ficou sem sentido? A que grupo você quer pertencer? Aqueles que ficam com aquele discurso dizendo: mulher não tem oportunidade em lugar nenhum. Ou você quer pertencer a um grupo de Aie 5 McPherson, que em 1920 mulher não podia nem subir em altar, e aquela mulher testemunhava o que Deus fez na vida dela em todo qualquer canto. Falavam que rádio era coisa do diabo. Ela comprou uma rádio e foi a primeira rádio para divulgar o evangelho no mundo. Em 2 anos construiu um templo sem dívida nenhuma para 5.000 pessoas sentadas em Los Angeles. Uma pessoa de vida simples. Ah, pastor, você quer participar? Ou você quer ser de um grupo que diz que não adianta? Para pobre, para negro, para pardo, para amarelo, para branco, para não sei do que, não tem oportunidade. Ou você está aí para provar que o que vale é o caráter teu, não o tom da pele? E aí? Vai ficar com esse discurso de vítima, querendo pegar bolsa de todo qualquer jeito? Meu irmão, não estou dizendo que você não pode pegar bolsa, não é isso. Eu estou dizendo para você que qualquer bolsa é um auxílio para uma fase da vida. Eu vi uma família que durante 5 anos a gente não tinha banheiro em casa também, morava nos fundos de favor numa casa. 5 anos, em uma casa, outra casa anterior também não tinha banheiro. Uma simplicidade extrema. Eu lembro da minha mãe, um dia ela precisava ir no médico, não tinha sapato, teve que emprestar de uma tia. Uma simplicidade extrema, extrema. Mas nunca pode se perder a humildade. Você nunca pode se limitar a discursos que vêm da roça. Então, eu tenho que, meu pai sempre foi da roça, minha mãe também muitas vezes, então, porque não adianta, a gente não pode avançar na vida, você não pode ter as coisas. Que discurso é esse? De vitimismo? Eu sou pequeno, eu não posso subir, eu sou indigno, eu não posso chegar até ele. Você quer pertencer ao grupo que usa a multidão como desculpa? E aí? Ou aquele que olha para a multidão e diz: eu vou me superar, ninguém pode me impedir de chegar, eu quero a bênção de Deus. Zaqueu olhou para um lado, olhou para o outro, correu para casa chorando. É isso? Não, né? Ele seguiu adiante. Eu quero te entregar uma palavra hoje. Corra um pouco mais, avance um pouco mais, deixe aparecer a força que está em você. Pregue, mas acreditando, louve, acreditando, case e faça o teu marido, da esposa acreditar que você ama. Trabalhe com gosto. Sabe aquela pessoa que vai trabalhar e já chega com vontade de ir embora e fala, dá umas 10 respiradas assim no dia. Sabe aquele pregador que chega no altar, pega o microfone e fala: gente, tá, eu vou pregar, mas eu não sou pregador, tá? Então me desculpe qualquer coisa. Gente, eu vou tocar aqui, mas eu só sei tocar em mi e ré. Meu irmão, olha, eu vou casar, mas eu não sei se eu amo você. Faz de verdade, faz valer a pena. A estrada de Jericó também é conhecida como a estrada das palmeiras. Mas ele não pode subir em uma palmeira. Ele vai ter que procurar uma árvore. Ele vai ter que achar um jeito. Quinto ponto que me chama a atenção. Para você que tentou de uma maneira convencional avançar, alguns objetivos, talvez você não conseguiu, eu tenho um conselho para você: procure uma árvore. Isso é, há sempre um caminho alternativo
para quem decidiu que não vai desistir. Há sempre um caminho alternativo e correto. Deus abre uma porta e quando você não enxerga, você dobra o teu joelho, você fala com Deus e você fica atencioso. Deus vai abrir uma porta, Deus vai enviar alguém, alguma situação vai acontecer. Só que entenda que a humildade, ela vai ser válida em todo o momento. Porque tem gente desistindo porque quer entrar sem estar de joelho dobrado o suficiente. Tem gente que não se dobra no sentido de ser maleável, não está disposto a aprender a limpar se for preciso, não está disposto a passar se for preciso, não está disposto a lavar se for possível. Tem gente que não está disposta a comer talvez uma bolacha com uma marca inferior, ou a ficar sem ela por um tempo. Mas há caminho alternativo. Só que talvez você está meio ereto demais na tua vida, está muito orgulhoso para passar, e a porta é estreita. Eu não sei se eu vou chegar lá penteado, despenteado, mas eu costumo brincar, dizer que despenado, mas cacarejando. Mas você chega. Quem quer chegar, anda determinado, estuda. É a melhor alternativa, se aplique. Zaqueu correu, encontrou uma figueira brava. Você sabe o que é figueira brava, meu irmão? Estuda o que eu estou falando. Por que é figueira brava? Porque também tem espinho. E é uma árvore que chega até 12 metros de altura. Chega até, eu estava pesquisando, chega até 12 metros de altura. Mas ele não subiu 12 metros, porque ele tinha um objetivo. E qual que era o objetivo dele? Ver Jesus passar. Alguns dizem que Zaqueu subiu para chamar a atenção de Jesus, como diz a música, né? Tem a música que diz: eu me humilharei teu nome. Aí diz que sobe na árvore também, né? Para chamar a atenção. Não lembro bem da letra, mas eu lembro do sentido. Mas olha para mim. Isso como poesia na música até vai, mas como teologia não presta. Ninguém sobe uma figueira nesse contexto para chamar a atenção. Ele subiu porque ele queria ver Jesus passar. Embora a árvore pudesse chegar a 12 metros de altura, ele não subiu tudo isso porque o objetivo era ver Jesus. E se ele subisse muito, ele não veria Jesus direito, só veria a multidão, umas cabecinhas ali e tudo mais. Ele precisa subir, mas ficar em uma altura mediana para que ele pudesse ver Cristo direito. Então o problema de algumas pessoas é que subiram muito e que elas não conseguem ver Jesus mais. Eles estão numa reunião como essa, por exemplo, um culto como esse, mas já enxergaram um monte de defeitos, um monte de problemas, já ouviram as desafinações nossas, já enxergaram os defeitos do pregador, porque essa pessoa subiu tão alto que perdeu Jesus de vista. Quando você está na altura certa, você olha para os pastores e você vê Jesus. Quando você sobe na altura certa, você olha para o diaconato e você vê Jesus. Você olha para os irmãos e você vê Jesus. Você olha para o apelo e você vê Jesus. Você olha para as crianças e você vê Jesus. Você olha para os jovens e você vê Jesus e você fica feliz, porque para onde você olha, você vê Cristo. Ele se adianta, sobe na altura certa, porque ele quer ver Cristo. Se for para orar mais, é para ver Jesus. Se for para estudar mais, é para ver Jesus. E daqui a pouco a caravana, ela vai passando. A caravana poderia ter virado à esquerda, Jesus poderia ter virado para a direita, mas Jesus vai passar exatamente onde Zaqueu preveu que ele passaria. Preveu pela soma de conhecimento que ele tinha na estrada. Jesus passou porque ele também age em cima das nossas expectativas de encontrá-lo. Tem reunião que não vai haver nada por falta de expectativa de encontrar com ele. Zaqueu esperou e viu, e ainda Jesus passou, parou a marcha embaixo da árvore, levantou a voz e gritou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar, como diz aqui em Curitiba, né? Pousar na tua casa, na tua baia. O que você sente
quando Jesus grita o teu nome? Você acredita que Jesus chama você pelo nome? Tem um testemunho da igreja do irmão, né? Aqui, o irmão Fred, quando um pregador veio, parou o culto, olhou para ele, aliás, nem olhou para ele, só disse: quem aqui é Fleidervan? Ele só olhou, esbugalhou o olho, ficou confuso. Deus está me falando de um nome aqui, Fleidervan. A esposa dele cutucou, ele levantou, veio até aqui à frente, até a frente do altar da outra igreja, né? Nós viemos para cá. Deus me mostrou isso e isso na tua vida. Tinha uma roda de demônio que queria destruir, atrasar na tua vida e te causava uma dor aqui. Mas eu acompanhei Fred, e ele passava por tudo isso. O pregador olhou para ele e falou: o Senhor está te dando uma vitória definitiva hoje, em nome de Jesus. E aí eu estava de carro andando com o Fred um tempo atrás. Eu perguntei: Fred, todo mundo tem crise de fé, né? Todo mundo tem. Você também tem crise de fé, né? E ele falou: pastor, eu tenho crise de fé. Mas quando eu tenho essa crise, eu lembro que o Senhor me chamou pelo meu nome. E eu tinha complexo no meu nome. Fleidervan. Todo mundo que rede social, todo lugar, só assina Fred, chefe, pai, mãe, todo mundo só chama de Fred. Ninguém sabia que o nome dele era Fleidervan. E Deus me chamou pelo meu nome. O que você sente quando o Senhor chama você pelo seu nome? O Senhor revela. Mas quando Ele fala, há uma agitação dentro de nós, queima algo dentro de nós. Zaqueu! Pessoas podem ter ficado enciumadas, questionando: quem ele está chamando Zaqueu? Ele quer subir e ele quer ir na casa desse nóia. Quando uma criança nascia naquela época, seu pai e sua mãe davam o nome do que eles esperavam da vida daquela criança, ou do que eles estavam vivenciando no meio da caminhada. Quando você vê Jacó e Esaú, o nome Esaú significa peludo. Uma característica da criança quando nasceu. E Jacó significa aquele que agarra, porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Então, sob expectativa de vida, se dava o nome. O nome de Moisés significa tirado do rio. Expectativa, ou vivenciando o momento. Zaqueu significa puro ou reto. Olha que interessante. Zaqueu, o cara que era publicano, chefe da fronteira, o cara que, se fosse hoje em dia, me chamaria de Dr. Pialo, ele tinha o significado do seu nome de puro ou reto. Você acha que um homem que era considerado dentro daquela sociedade um explorador, um homem desonesto, como um pecador, como eles falavam, você acha que alguém chamava ele de puro ou reto? Negativo. Existem momentos que passamos tão difíceis na vida que nós nos desconectamos do nosso nome. Pessoas que são tratadas talvez por um apelido marginal, algo carinhoso, a gente entende, não tem problema, mas há pessoas que têm um nome de crime. A sua identidade foi roubada, o seu nome foi roubado. Zaqueu estava longe da realidade do seu nome, mas Jesus, passando próximo, ergueu a cabeça e disse: Zaqueu, porque Jesus não me chama pelo que eu estou, Jesus me chama pelo que eu sou. Enquanto você está sentado aqui, Jesus está chamando você pelo seu nome. Zaqueu nasceu para ser Zaqueu, ele nasceu para ser reto, e ele vai voltar a ser Zaqueu, porque Jesus está lhe chamando. Deus te deu vida para você ser abençoado e abençoador. Deus te deu vida porque teve sonhos bons com você. Sonhos bons com você. Porque algumas coisas que aconteceram na sua vida te afastaram do objetivo do teu nascimento. Eu vou repetir: algumas coisas te afastaram do motivo do teu nascimento. Algumas coisas te afastaram do motivo do teu nascimento. Mas um dia não determina quem eu sou. Talvez você esteja vivendo um momento difícil e não consiga mais ser o que você foi um dia. Mas se eu for resumir Davi a um adúltero, ele então não seria um homem chamado segundo o coração de Deus. Se eu fosse resumir Elias em medroso,
ele não seria chamado então homem que subiu num redemoinho de fogo. Se eu fosse resumir Pedro em um covarde, não seria chamado de o apóstolo que, como é que é? O apóstolo, o pedra, o evangelista Pedro, ou tantas coisas assim, aquele que disse que o amou 3 vezes. Talvez você esteja desconectado disso, talvez não se vê com a mesma graça, mas Jesus está pertinho dessa figueira. Desce depressa, porque hoje, irmão, Ele vai estar contigo nessa intimidade. Como é bom não subir muito, porque se subir muito dá trabalho. E o que garante Jesus na minha casa não é o fato de ter uma credencial, não é o fato de ser neto de um pastor, ou o fato de ser filho de uma pastora, marido de uma pastora, ou seja o que for, mas é a minha disposição em buscar Jesus. Se precisar subir uma árvore, eu subirei, mas não posso perder Jesus de vista. Zaqueu recebeu Jesus com prazer, mas começaram a reclamar naquele ambiente. Jesus vai na casa de um pecador, e quando começaram a reclamar isso, olha que interessante, aí você vê as características de uma pessoa salva. Zaqueu se levantou. Estão tentando desanimar você, estão tentando parar você, estão tentando dizer que aquele lugar ou esse lugar não vai para frente. Você precisa levantar o dedo do filósofo, aquele dedo do filósofo assim, ó: nós vamos construir uma catedral nesse lugar, o meu filho vai ser abençoado, você vai ver. Esse dedo do filósofo assim, não o outro dedo, esse dedo assim. Presta atenção, estão tentando desanimar você, e é hora de você se levantar e profetizar. É hora de você ter uma decisão. Zaqueu teve uma decisão. Ele disse: Senhor, ele nem respondeu à multidão, ele disse para Jesus: eu dou aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu estava fazendo um pacto com Cristo, um pacto de reino eterno, mas efetuando esse pacto no presente, muito decidido. Não é lá na frente, é agora. Não é eu vou orar, eu oro. Não é eu vou perdoar, eu perdoo. Reconciliação é agora. Zaqueu disse: eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que é isso? Zaqueu está enxergando a vida agora de um ângulo da santidade. Quando Jesus entra na casa da gente, nós ficamos desse jeito, ficamos preocupados: será que eu não estou? Como que eu vou me ajustando? Antigamente você falava mal de todo mundo, agora você acha injusto um monte de coisa. Hoje fala um negocinho de nada, fala um palavrão, e você lembra aquele versículo que diz que o mal não é o que entra pela boca, mas o mal ele vai entrar por aquilo que sai pela boca. Aí você fala: eu vou ficar falando palavrão? Com meu pai eu aprendi a ser homem. Meu pai aprendi a ser baguá, aprendi a vestir a calça uma perna de cada vez. Aliás, nome Carlos significa macho. Então, quando Jesus me chamou pelo nome, meu irmão, eu não estava confuso. Estava muito decidido já. Diferente de Zaqueu, público e tal, eu não tinha esse problema. Mas você fica, quando você vem para Cristo, você fica realmente preocupado com essas questões da tua vida, quando se trata de santidade, sobre aquilo que você vai confessar. Eu aprendi com Cristo, meu pai me ensinou a ser homem, mas Cristo me ensinou a ser ministro. Então eu aprendi a ser poeta, mas aprendi a ser guerreiro também. Aprendi a ser bruto, mas aprendi a ser refinado também. O homem tem que ser desse jeito. O homem de Deus tem que ser dessa forma. Por mais que você seja rústico, você vai ser refinado também. Por mais que você seja guerreiro, você também tem que ser poeta como Davi. Hoje você vive diferente. Jesus nos deixa diferente. Alguns só te viam uma cara brava, sabe, aquela mulher resmungona,
aquela cara de concreto usinado, aquela mulher rixosa, que fica pingando. A Bíblia diz que é melhor você morar debaixo da ponte do que conviver com uma mulher que não para de reclamar, insatisfeita desse jeito, nada está bom, nada está bom, ficar notando tudo. Hoje não. Hoje todo mundo percebe, principalmente a tua família, que você é uma pessoa feliz. Não é? Hoje você se preocupa com comunhão saudável. Zaqueu, ele foi irradiado pela paz, a salvação de Jesus. E Jesus fala desse: hoje a salvação entrou nessa casa. Algumas bênçãos que você espera talvez não chegaram ainda, porque você adiou atitudes de entregas no reino de Deus. Principalmente são os compromissos diante de Deus. Quando você trouxer as decisões importantes para o hoje, Jesus vai trazer a resposta para você hoje também. Jesus disse: hoje entrou a salvação nessa casa. Eu não sei quantos moravam naquele lar, eu não sei a respeito disso, mas Zaqueu levou por sua atitude a salvação até o seu lar. A sua posição, ela vai fazer desaguar um rio de salvação no meio da tua família, porque alguém dessa família hoje foi um grão de mostarda plantado pela tua fé. Não é o tamanho da semente, mas é aonde você semeia a tua crença. Se for em Cristo, se for debaixo da palavra dele. Jesus está falando que Zaqueu também tem direito às promessas de Abraão. E ainda diz: para que todos saibam que o Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido. Porque o Filho do Homem veio restituir o que se havia perdido. Palavras que me chamam a atenção: salvação, busca, direito e restituição. Eu creio nisso, meu irmão. Jesus pagou o preço e você tem direito a ter uma condição de filho de Deus. Você tem direito a ter uma vida reconstituída. Eu lembro do pastor Alcemar, e como é que é o nome da esposa do pastor Alcemar mesmo? Magda. O pastor Alcemar, ele tocava em barzinho, nos pagodes, e tinha uma vida miserenta. Ele lembra disso? Uma vida miserenta. E ele falou que a esposa dele não se entendia, já estava no segundo casamento. Isso já faz o que? Mais de 30 anos. Perto disso. Uma vida miserenta. E depois de alguns anos, eu não sei que cargas d'água, alguém convidou, eles decidiram ir para a igreja. Foram para a 10ª igreja. Foram de ônibus, mal-humorados um com o outro. Parecia que estavam 2 dias sem comer e alguém deu um prato de comida cheio de pimenta para eles. Comeram que estavam com fome, mas sem ser. E foram bravos, sem pegar na mão do outro, rabugento, se espeloteando até chegar no culto. Depois do culto, eles contaram que quando eles chegaram em casa, eles perceberam que eles estavam de mãos dadas um com o outro e estavam conversando de bem um com o outro. A vida deles mudou a partir disso. O pastor Alcemar, ele prestou um concurso público. Eu sei que ele chegou ao cargo de gerência da Copel. Eles moram bem, têm uma família saudável. Ele já é aposentado da Copel, e ele foi aluno meu do ITQ. Então eu lembro bem do testemunho dele. E Jesus, ele nos dá esse direito de termos uma vida feliz, sim, porque ele quer sarar de dentro para fora. E hoje eu vejo muitas pessoas que decidiram no seu coração, quando ouviram falar de Jesus, que não queriam perder a oportunidade de seguir a Jesus, e tomaram posturas para encontrá-lo, e hoje tem uma vida restaurada, uma vida abençoada. Hoje o valor do seu nome está nos céus, a salvação está na sua vida, e Cristo está chamando você para esse testemunho vivo, em que as pessoas irão ler essa carta, e essa carta tem o teu nome. O Evangelho segundo Carlos
o Evangelho segundo Gleice, o Evangelho segundo Maurício, o Evangelho segundo Rafael, o Evangelho segundo Vinícius, porque é a experiência que eu tive com Cristo, que salvou a minha vida e que as pessoas